Nessa análise, a gente vai entender exatamente como se tornar impossível de ignorar. Vamos mergulhar na neurociência para sacar por que o cérebro de algumas pessoas decide prestar atenção e por que o de outras, bom, é simplesmente ignorado. Ok, vamos começar por aqui, porque essa frase é a base de tudo. Isso não é uma avaliação consciente, tá? É um julgamento que acontece numa velocidade absurda, uma decisão primitiva que o nosso cérebro toma antes mesmo da lógica ter chance de dar um oi. E ó, isso aqui não é achismo nem papo de autoajuda. É neurociência social pura. O cérebro humano tem sistemas automáticos para avaliar o que é seguro e o que é uma ameaça. E esses sistemas disparam muito antes da parte racional, a parte lógica do cérebro, sequer entrar na conversa. E é aqui que a gente já quebra a primeira grande expectativa. A maioria das pessoas acha que presença é uma coisa que ou você nasce com ela ou já era. Sabe? Beleza, carisma, ser extrovertido. Mas a neurociência mostra que não é bem assim. Presença tem a ver com enviar sinais primitivos. E a melhor parte é que esses sinais podem ser treinados. E o primeiro teste é o mais básico de todos. É o teste de segurança. Quem faz esse teste é o sistema límbico do cérebro, a parte que cuida dos nossos instintos, das emoções, tudo isso antes mesmo do nosso córtex racional processar uma única palavra. Antes da lógica sequer começar a funcionar, o cérebro de quem observa já respondeu a essa pergunta. Essa pessoa é segura ou é estranha? É amiga ou é uma ameaça? E essa resposta, cara, define o tom de toda a interação que vem depois. Então, como é que a gente sinaliza a segurança de forma instantânea? Com 3 ações bem práticas. Primeiro, mãos visíveis. Lá nos tempos das cavernas, mãos escondidas podiam significar uma arma. Segundo, uma postura relaxada, não toda dura e tensa. Tensão gera desconfiança. E terceiro, um olhar convidativo, sabe? Não um olhar que desafia ou que fica fugindo. E aqui está o ponto central. Conforto é contagiante. Quando alguém parece à vontade no próprio corpo, o cérebro da outra pessoa meio que espelha esse estado. Ele recebe um sinal de "tá tudo bem por aqui", baixa as defesas e se abre para ouvir o que você tem a dizer. E aí que mora a grande ironia, né? A pessoa pode ter a ideia mais genial do mundo, mas se ela entrega essa ideia com uma linguagem corporal que grita insegurança, o cérebro de quem está ouvindo simplesmente rejeita a mensagem. Essa falta de sintonia entre o que é dito e o que o corpo mostra anula tudo. Mas passar no teste de segurança é só o começo. Mesmo com a presença física certa, dá para perder tudo no próximo ponto, o som da relevância. Ou seja, o nosso tom de voz. Uma voz monótona, sem variação, não é neutra. Para o cérebro, ela é um sinal bem claro para economizar energia. Ela basicamente comunica, olha, nada que é muito importante, pode desligar. Já uma voz dinâmica, que varia o ritmo, o volume, ela funciona como um marca-texto dizendo para o cérebro, ei, preste atenção aqui, isso é relevante. E uma das ferramentas mais poderosas da voz dinâmica é o silêncio. Fazer uma pausa de uns 2 segundos depois de uma frase importante cria uma espécie de tensão cognitiva. Isso força o cérebro de quem ouve a processar o que acabou de ser dito, dando um peso e um significado muito maior para a informação. É por isso que é tão importante entender a lógica de como o cérebro realmente funciona, não só teorias bonitinhas. Tudo que a gente está vendo aqui é construído com base em como a nossa mente opera de verdade. Inclusive, se esse tipo de explicação mais direta ajuda, vale a pena se inscrever, porque todo o material aqui segue essa mesma lógica. E isso nos leva direto ao terceiro pilar da presença: fugir do erro clássico da complexidade desnecessária. É um erro que coloca um peso cognitivo enorme em quem está ouvindo. Sabe quando alguém usa um monte de palavra difícil ou frases super complexas só para parecer mais inteligente? O efeito é exatamente o contrário. O cérebro de quem ouve sente o esforço que precisa fazer para decodificar a mensagem e acaba associando essa sensação negativa tanto à mensagem quanto a quem está falando. A solução para isso está na forma como o nosso cérebro evoluiu. Ele não foi feito para processar um monte de dado abstrato. Isso só cansa. Ele foi feito para processar narrativas. Histórias e exemplos ativam emoção, criam imagens na nossa mente e, o mais importante, ativam a memória. O que nos leva para a próxima ferramenta. Um padrão que torna qualquer mensagem muito mais fácil para o cérebro processar e guardar. É a poderosa regra de 3. O número 3 é como um ponto ideal para a nossa cognição. O cérebro adora padrões. 2 itens parece que está faltando alguma coisa, sabe? 4 ou mais já começa a virar barulho, sobrecarrega a nossa memória de trabalho. Mas 3 soa completo, equilibrado. Pense nesse exemplo prático. Este projeto é simples, barato e rápido. A informação vem num trio limpo, organizado.
O cérebro arquiva isso sem esforço nenhum, porque é uma estrutura que se encaixa perfeitamente na forma como ele gosta de organizar as coisas. E só para deixar claro, usar a regra de 3 não é questão de estilo, não é para soar bonito, é sobre poupar a energia do cérebro. É uma ferramenta baseada na necessidade que a nossa mente tem de ser eficiente. E agora, a estratégia final. Como é que se deixa uma impressão que dura muito tempo depois que a conversa acaba? O segredo está na saída. Essa aqui é a filosofia central. O objetivo não é fechar todos os assuntos, e sim abrir um loop na mente da pessoa. Criar uma ideia ou uma pergunta que o cérebro dela se sinta meio que obrigado a continuar processando sozinho. Esse slide mostra o contraste perfeito entre as duas abordagens. Quem só dá informação está, na prática, entregando o controle. Agora, quem faz perguntas que instigam, cria um espaço para o outro pensar e, de forma sutil, acaba controlando a dinâmica da conversa, guiando a atenção. Então, em vez de terminar com uma afirmação, vamos fechar com uma pergunta que resume toda essa ideia. Já parou para reparar como a simples mudança de dar uma resposta para fazer uma pergunta muda completamente o jeito como as pessoas se engajam e escutam? Então agora fica bem claro como o cérebro decide o que é interessante, né? É através da segurança, do tom de voz e da simplicidade. O próximo passo lógico, então, é usar esse conhecimento para criar uma conexão que seja rápida e genuína. Essa é a próxima etapa da jornada.